Bom dia. Esse assunto que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã é um assunto que eu gostaria que fosse a última vez que eu falasse, mas infelizmente não vai ser. Você é uma pessoa ansiosa? Muita cabecinha balançando aí. Você se considera uma pessoa ansiosa? O que é isso? Quais são as características de uma pessoa ansiosa? O que a Bíblia fala a respeito disso? E como lidar com a ansiedade do jeito de Deus? O meu desejo é que ao final dessa manhã, desse tempo que nós vamos passar juntos, Deus nos transforme pela fé, para que saiamos daqui menos ansiosos e para que possamos, dia após dia, aplicar essas verdades na nossa vida, para que a gente possa viver a vontade de Deus. Deus não nos fez para sermos ansiosos. Não é da vontade de Deus que nós sejamos assim. E a Bíblia tem todas as respostas para essas questões. Talvez você não se sinta uma pessoa ansiosa, apesar de que eu não conheço ninguém que não se sinta muito ansioso. Todo mundo tem um grau de ansiedade, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em algum momento da nossa vida a gente demonstra algum tipo de ansiedade e a gente precisa levar isso em conta. Se você não é uma pessoa extremamente ansiosa, provavelmente você conhece alguém que é. E tem gente que pensa que gente ansiosa é só aquela pessoa agitada, mas não, tem gente calminha que é ansiosa também, que guarda ansiedade, que vive a ansiedade com uma outra faceta. Então a gente vai ver isso daqui. Então eu quero que você comece pensando nisso. Você é uma pessoa ansiosa? E aí, para você entender melhor, o que é ansiedade? Ansiedade é caracterizada por aflição, angústia, perturbação causada pela incerteza associada com qualquer contexto de perigo ou medo. Vou explicar melhor isso. Quando você está ansioso, você sente uma aflição dentro de você, uma angústia. E essa perturbação é uma perturbação que você sente por causa da incerteza. Você não sabe como vai ser. As coisas ficaram incertas. Existe um ponto de interrogação e você não tem resposta. Você não sabe como vai ser. Você tem medo do seu futuro. Você tem medo de como esse problema vai terminar. Como vai ser essa situação. Incertezas. Isso provocam ansiedade no nosso coração. E essa ansiedade causada pela incerteza, ela vem junto com medo, com a sensação de perigo, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Para você entender um pouco melhor e até para você avaliar se você é ou não uma pessoa ansiosa, queria que você visse comigo alguns sintomas de ansiedade. Preocupação ou preocupações, tensões ou medos exagerados. Sabe aquela pessoa que não consegue relaxar nunca? Sabe, né? Conhece, né? Não é você, não. A pessoa não consegue relaxar nunca. Está sempre tensa, está sempre com medo exagerado, uma preocupação, uma sensação de que ela não relaxa. Conhece alguém assim que fica ligado o tempo todo, com a cabeça acelerada? Isso é um sintoma de ansiedade. Sensação contínua de que um desastre ou alguma coisa ruim vai acontecer. Eu conheço gente que fala assim, está tudo bem, mas eu estou muito preocupado. Por quê? É porque está bom demais para ser verdade. Já ouviu alguém falar assim? Não, alguma coisa vai acontecer, porque está muito bom. E aí não curte aquele momento bom porque fica preocupado, fica ansioso, pensando no que pode ou não vir a acontecer de ruim. Isso é ansiedade, isso faz mal para a pessoa. Preocupação exagerada com a saúde, com dinheiro, com família, com trabalho. Quem é que nunca sentiu isso? Ainda mais com a condição econômica do nosso país, né? Todo mundo ao seu redor perdendo o emprego. E aí, será que eu vou perder também? Se é que já não perdeu? Isso causa ansiedade. Como que vai ser o meu futuro? Como que eu vou cuidar da minha família, da minha casa? Como que eu vou pagar se eu ficar doente? Isso causa ansiedade. Isso causa preocupação. E essa preocupação exagerada com essas coisas é sintoma grave de ansiedade. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular.
Tem gente que não entra no elevador. Isso é ansiedade. Isso é um sintoma de ansiedade. Tem medo de andar de elevador. Tem gente que não consegue viajar, não consegue sair de casa porque tem medo, tanto medo da estrada, que fica travado, não consegue sair. É uma ansiedade. A ansiedade, ela tem esse poder de travar a gente, de prender a gente, de impedir a gente de crescer, de desenvolver e de fazer as coisas. Tem gente que tem medo de ficar em público, perto de outras pessoas. A gente chama isso de síndrome do pânico. A síndrome do pânico nasce aqui, ó, na ansiedade. Ela é uma ansiedade aguda. Tantos outros medos que existem, né? Tem gente que tem medo de dirigir. Isso é causado por uma ansiedade, por uma insegurança, por uma sensação de perigo que você nunca viu acontecer, mas que está ali dentro do seu coração. São situações, né, o medo de algum objeto ou situações em particular que trava você. Isso nasce lá na ansiedade. Outra característica ou sintoma da ansiedade, pavor depois de uma situação muito difícil. Aconteceu uma situação muito difícil com você, já passou, mas aí a ficha cai depois. E aí você fica muito angustiado, você fica muito mal, você fica muito agitado, por causa do que já passou. Isso também é sintoma de ansiedade. Talvez você tenha conseguido superar bem a situação no momento, mas depois que ela passa, você começa a se sentir mal, você fica acelerado, você fica angustiado. Isso é sintoma de ansiedade. Falta de controle sobre seus pensamentos ou atitudes, que se repetem independente da sua vontade. Você não consegue controlar os seus pensamentos, você não consegue controlar as suas atitudes. Mesmo que você queira, você está sendo estúpido com alguém, você está sendo desagradável com alguém, você está fazendo uma coisa que você não gostaria de fazer, você está indo lá ver se a porta está aberta ou se a porta está fechada, se o gás está ligado ou se ele está desligado, você fica olhando essas coisas, isso é sintoma de ansiedade. Isso é sintoma de ansiedade. Você não quer ficar, você já olhou a porta, você já sabe que ela está trancada, mas você vai lá de novo, ansiedade, você não consegue nem dormir. Você já foi 3 vezes, 4 vezes, mas deitou, aí você não consegue dormir, porque a sua cabeça fica pensando, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a porta? Será que eu fechei? Isso é sintoma de ansiedade, além de ser de toque, né? O toque também nasce da ansiedade. Necessidade de estar sempre fazendo coisas. Conhece alguém que não consegue ficar parado? Que precisa estar sempre inventando coisas? Tem gente que é tão ansioso que não consegue nem tirar férias. E quando tira, não consegue relaxar nas férias. Porque tem necessidade, eu também adoro férias. Tem necessidade de ficar fazendo coisas. Eu tenho uma pessoa ansiosa na minha casa e essa pessoa não consegue parar. A gente montou uma piscininha inflável no jardim para minha filha, com as amigas dela tomarem banho. E a piscina estava num lugar. E ontem, só ontem, porque foi um sábado, um dia livre, a piscina já mudou de lugar 2 vezes. Entende? Ansiedade, quem será? Nervosismo ou agressividade. A pessoa ansiosa, ela fica agressiva. Ela tem a tendência a ser nervosa, agitada, agressiva com os outros. Por quê? Porque a cabeça dela não para. Ela está agitada, ela está preocupada. Então, ela se irrita facilmente. E ela tem a tendência de machucar as pessoas próximas dela, por causa dessa agressividade, por causa dessa aceleração na cabeça. Isso é um sintoma de ansiedade. Dificuldade para dormir. Quem é que nunca botou a cabeça no travesseiro e não conseguiu dormir? Porque a sua cabeça ficava pensando um monte de coisa. O que você tinha que fazer, as coisas que você tinha que concluir, se isso vai dar certo, se não vai. Você fica pensando um monte de coisa ao invés de dormir. Isso é ansiedade, isso é sintoma de ansiedade. Todo mundo que sofre de insônia tem algum grau, algum nível de ansiedade. Dificuldade de concentração e de reflexão. Como a pessoa ansiosa está sempre pensando muito, fazer assim não, né? Assim. Está sempre pensando muito, muito agitado, com a cabeça em todo lugar, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Ela tem dificuldade de se concentrar em uma coisa só. Então, isso aí é um sintoma. Alergia e problema de pele, sabia? Que tem gente que tem problema de pele, tem alergia por causa de ansiedade. Isso é sério.
Distúrbios alimentares. Quem é que nunca comeu mais do que devia? Só eu. Quem nunca comeu mais do que devia? Gente, todo mundo apronta uma dessas uma vez não ia falar na vida, mas na semana. Na vida é muito tempo, né? Quem é que nunca comeu demais? Ou quem é que não consegue comer direito? Isso também é sintoma de ansiedade. Ou comer demais, ou comer de menos. Qualquer distúrbio alimentar, desequilíbrio na sua alimentação pode estar ligada à ansiedade. E aí a gente vê esses sintomas aí. Excesso de transpiração, taquicardia, transtornos respiratórios, dores de estômago, más digestões, perturbações intestinais e outras alterações do sistema nervoso. Conhece alguém que transpira demais? Isso pode ser um sintoma de ansiedade. Coração acelerado, né? Taquicardia, aquele coração igual uma batedeira. Sintoma de ansiedade. Transtornos respiratórios. Quando eu era adolescente, eu era muito ansiosa. Eu vivia no PU por falta de ar. E quando o médico falava que era psicológico, eu ficava com muita raiva dele. Que eu achava que psicológico era bobeira. Hoje eu entendo que não é. Mas naquela época eu achava que psicológico ele estava querendo dizer, você é uma fresca. Né? Eu era uma adolescente ansiosa, eu vivia com falta de ar. Então, isso é um sintoma. Dores no estômago, má digestão, qualquer alteração gástrica ou intestinal, alteração no sistema nervoso, tudo isso é causado pela ansiedade. Agora que você já viu bastante informações, bastante sintomas da ansiedade, eu vou perguntar de novo. Você é uma pessoa ansiosa? E agora? Ansiedade é uma coisa muito séria. A gente ri, a gente se diverte, a gente ri até porque não dorme direito, porque come demais. Mas a gente sabe que no dia a dia, essas coisas podem fazer a gente sofrer muito. Essas coisas podem fazer mal para nós. E exatamente por isso que Deus não deseja que a gente viva aprisionado pela ansiedade. Olha só que coisa complicada. A ansiedade, ela prejudica a sua vida e prejudica os seus relacionamentos. A gente viu ali que a pessoa ansiosa, normalmente ela é agressiva, ela é agitada. Prejudica os seus relacionamentos, porque você não consegue dormir direito, aí você não trabalha direito, aí você fica mal-humorado. Uma coisa junta com a outra. A ansiedade prejudica a sua vida, prejudica os seus relacionamentos, interfere no seu desempenho familiar, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais, no seu envolvimento profissional. A sua vida como um todo, ela é e pode ser prejudicada pela ansiedade. Queria que você pensasse num carro. Mesmo que você não saiba dirigir, você sabe que o ponto morto, por ele se chamar assim, ele é aquela parte do carro em que o carro não anda. Se você colocar o carro no ponto morto, você pode acelerar, mas o carro não vai sair do lugar. A ansiedade é como acelerar um carro em ponto morto. O que acontece quando você acelera um carro em ponto morto? Ele não sai do lugar. O que mais? Faz muito barulho. Fica... Você acaba gastando o motor, desgastando o motor do carro. E você está ali parado, no mesmo lugar. Resumindo, gente, sem delicadeza nenhuma, a ansiedade é burra. A ansiedade é burra. O que você ganha sendo ansioso? Eu queria que alguém aqui, nesse tamanho, um monte de gente que está aqui dentro hoje, alguém aqui tem alguma vantagem na vida? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e por causa da minha ansiedade eu me dei bem nisso. Alguém tem esse exemplo? Eu não conheço ninguém que tenha ganhado alguma coisa por ser ansioso. A ansiedade é burra. A ansiedade prejudica a nossa vida. A ansiedade prejudica os nossos relacionamentos. Deus não deseja isso para nós. E olha a seriedade dessa frase aqui. A ansiedade surge da necessidade de ter tudo sob controle.
para conseguirmos nos sentir confortáveis e em paz. Vou explicar isso melhor. Todo mundo quer se sentir em paz, não é? Quer ter paz? Quer se sentir bem? Só que para você sentir paz, para você sentir bem, como humano, você tem aquela necessidade de ter o controle das coisas. Só que de repente você recebe uma ligação e você não tem mais o seu emprego. De repente você recebe uma ligação e a pessoa que você ama demais está muito doente. E você não sabe quanto tempo de vida essa pessoa tem. De repente, está tudo bem na sua vida e você descobre que seu filho se envolveu com drogas. E aí o chão cai. E aí você não consegue mais ter o controle que você achava que tinha. Não está mais tudo bem. Aquela notícia que você tanto temia, ela veio, você recebeu. A ansiedade, ela vem quando a gente perde o controle. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Se eu sou cristão, se eu sou filho de Deus, eu deveria estar no controle? Isso é o problema maior da ansiedade. Se a ansiedade surge da minha necessidade de ter o controle das coisas, de dominar as coisas, de controlar as coisas, e eu perdi o controle, eu fico ansioso, isso demonstra o quê? Falta de fé. Demonstra que a pessoa errada está no controle da minha vida. Que ao invés de deixar Deus controlar, ao invés de deixar Deus dirigir, os meus momentos bons ou ruins, eu me sinto no controle. Eu sento e pego no volante. E eu vou dirigir minha vida para cá, para lá, eu vou fazer isso ou aquilo. E a ansiedade vem quando eu não consigo fazer isso. Quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando vem a má notícia e eu me perco e eu não sei o que fazer. Aí eu fico ansioso, tenho medo do futuro, as interrogações aparecem. Por conta disso, eu vou dizer para você uma coisa muito séria. Ansiedade é pecado. A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Você pode ler comigo esse versículo? Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. A ansiedade surge da nossa necessidade de ter o controle. A ansiedade surge porque nós perdemos o controle e agora nós estamos ansiosos. Como que vai ser? Será? Como que eu vou conseguir? E o medo vem, a angústia vem, a aflição vem, a gente não consegue dormir, a gente não consegue se alimentar direito, se alimenta demais, se alimenta de menos, sofre as questões físicas que a gente viu aqui, e essas características, esses sintomas da ansiedade vêm e entram na nossa vida. A boa notícia é a seguinte: quem é que tem a unha assim? Não levante a mão. A ansiedade é aprendida. As agitações do dia a dia, o estresse, a pressão, os prazos que a gente tem para cumprir as coisas na nossa vida, geram essa doença da ansiedade no nosso coração. E tem gente que aprendeu a ser ansioso desde o útero da mãe. Quem é que tem? Não levanta a mão, gente, só para pensar. Quem é que tem mãe ansiosa aqui? Se sua mãe é ansiosa, certamente ela demonstrou a ansiedade dela na gravidez. E isso te atingiu de alguma maneira. Tem gente, meu Deus, por que eu sou tão ansioso? Por que eu sou tão ansiosa? A ansiedade é aprendida. As situações da nossa vida vão nos ensinando a ser ansiosos. E já que a ansiedade é aprendida, eu aprendo a ser ansioso por causa das circunstâncias da vida. A boa notícia é que eu posso aprender a vencer a ansiedade. E esse é o tema da nossa mensagem, vencendo a ansiedade. Eu quero compartilhar com você 3 versículos da palavra de Deus que nos dão a receitinha, a dica de como nós podemos vencer a ansiedade. Eu disse no início e repito, não é da vontade de Deus que nós vivamos presos à ansiedade. Deus não se agrada disso, não foi essa vida que Ele planejou para nós.
E como Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida, Ele deixou claro nas Escrituras o que a gente precisa para lidar com a ansiedade. E se a gente conseguir colocar isso em prática, eu tenho certeza, você vai viver muito melhor do que você vive. Então vamos lá. Filipenses 4, de 6 a 7, depois a gente vai ver o 8. Filipenses 4, de 6 a 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos analisar esse texto e ver o que Deus nos ensina com relação à ansiedade. Como que eu posso viver sem ansiedade? Primeiro, esse texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Guarda essas palavras. Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede, que é muito maior do que todo entendimento, ela guardará, ela protegerá o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Guarda isso, nós vamos ver essas palavras essenciais para a gente entender como vencer a ansiedade. Como que eu posso vencer a ansiedade de acordo com esse texto de Filipenses 4, de 6 a 7? Primeiro, entregando as minhas preocupações para Deus. O início do texto disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Primeira coisa que esse texto fala, que eu grifei ali: não andeis ansiosos. O desafio desse texto é que ele começa com uma ordem. O texto diz: não andeis ansiosos. Deus começa nos dando uma ordem. Você não pode ser ansioso, você não deve ser ansioso, não fique ansioso por causa de nada. O texto fala de coisa alguma. Ah, mas isso é muito sério, isso é muito grave, o que eu estou passando, justifica a minha ansiedade. Não. O texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então Deus começa nos dando uma ordem: não seja ansioso. Isso deixa claro que não é da vontade de Deus que nós sejamos ansiosos. Então não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma ordem. O texto continua dando para a gente a solução. Eu não quero que você seja ansioso, não seja ansioso. Ao invés de ser ansioso, o texto diz: em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica. Esse texto, esse trecho desse versículo, em outras palavras, está dizendo assim: quando você sentir ansiedade, porque eu não quero que você tenha, mas você é humano, você vai ter. Não fique ansioso. Não deixe a ansiedade ganhar lugar no seu coração, na sua vida. Quando você for tentado pela ansiedade, troque a ansiedade pela oração e pela súplica. Esse texto nos ensina isso daí. Troque a ansiedade pela oração. Eu não vou dizer que você nunca mais vai sentir ansiedade, porque é mentira. Nós somos humanos, você vai sentir ansiedade, eu vou sentir ansiedade. Mas o que eu vou fazer quando isso acontecer? Eu vou continuar não conseguindo dormir? Eu vou continuar tratando mal as pessoas? Eu vou continuar ficando ansioso, comendo demais, dormindo demais? O que eu vou fazer? Eu vou trocar a minha ansiedade pela oração. Eu vou pegar a minha ansiedade e vou entregar para Deus. Toma, Senhor. O texto está dizendo que em tudo eu devo contar para Deus. Eu devo contar para Deus tudo que eu sinto, tudo que eu penso, todas as minhas preocupações, todas as minhas aflições, as minhas angústias, os meus medos, todas as minhas necessidades, tudo que causa ansiedade no meu coração, eu preciso pegar e entregar para Deus. Deixar que Ele cuide, confiar nele. Lembra que eu disse que a ansiedade surge da nossa necessidade de controlar as coisas?
Então, quando a ansiedade vier, você vai detectar: o que eu estou querendo controlar? Eu estou com medo do futuro? Estou querendo dizer como vai ser meu futuro, determinar meu futuro? Eu estou com medo de quê? Qual é a dificuldade? Qual é o controle que eu perdi? O controle de quê? E você entrega para Deus. Ao invés de ficar ansioso, ore. E Deus é tão detalhista que esse texto ele fala oração e súplica. E aí, qual é a diferença entre oração e súplica? Eu gosto de dizer que a oração é quando você está num nível equilibrado de angústia, em que você ainda consegue orar, falar o que você está sentindo, expor para Deus o que está no seu coração. Então, quando você estiver num nível equilibrado de ansiedade, faça uma oração, diga para Deus o que você está sentindo. A súplica é quando você já está num nível tão elevado, que você está tão angustiado, mas tão mal, que você não consegue nem orar direito. Já sentiu isso? E aí você suplica a Deus, e às vezes a sua súplica vai ser uma súplica sem palavras. Você vai suplicar chorando, em silêncio diante de Deus, ou você vai conseguir balbuciar algumas palavras. A súplica, ela revela a dor do seu coração, ela revela o que está dentro de você. Então Deus diz: olha, se você estiver um pouquinho ansioso, se você estiver muito ansioso, ora, suplica, mas não guarda para você o que você sente. Tem uma história que eu conto muito no Celebrando, que é a história de um urso e a história da panela. Essa história conta que tinha um urso perambulando por uma floresta em busca de alimento. Ele estava com fome. E aí ele se aproxima de um acampamento e sente o cheiro da comida. Tinha uma panela muito quente, sendo aquecida pelo fogo. E aquele urso se aproxima e, atraído pelo cheiro daquela panela, ele vai e ele agarra aquela panela com toda a sua força. E a ansiedade dele pela comida, a fome que ele tinha era tanta que ele enfia a cabeça dentro daquela panela e vai comendo e vai comendo. Só que ele tirou a panela do fogo. E ela estava muito quente. Já tem gente com pena do urso, né? E ela estava muito quente. E ele abraça aquela panela, ele começa a comer aquela comida quente. E ele começa a sentir alguma coisa estranha. Eu e você sabemos, ele está se queimando. Só que ele é um urso. O que ele acha? Não acha nada, né? Mas a história diz que ele acha que aquela sensação estranha que ele está sentindo é alguém querendo tirar a comida dele. O que ele faz? Ele agarra mais ainda a panela contra o peito. E a história conta que esse urso, movido por aquela dor, aquela queimadura naquele corpo grande dele, ele começa a uivar desesperadamente, mas ele não solta a panela. Ele agarra a panela e ele morre encostado numa árvore com a boca aberta, assim, uivando, e a panela colada no corpo dele. O que essa história nos ensina a respeito de ansiedade, ou principalmente desse tema: entregue as suas preocupações para Deus? O urso estava com fome. Ele estava com a comida ali. Aparentemente, aquilo era bom. Só que ele não devia segurar. Segurar aquela panela levou o urso à morte. O que eu quero dizer com isso é que muitas coisas na nossa vida a gente quer segurar para a gente quer tentar resolver do nosso jeito, mas isso vai levar a gente à morte. Talvez não a morte física, mas a morte espiritual, o afastamento de Deus, a frieza espiritual. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Quando você se sentir ansioso, você quiser controlar as coisas, você quiser segurar o que não é para você segurar, peça perdão a Deus e solte a panela. Entregue a sua preocupação, a sua ansiedade, o seu medo para Deus, para que você possa viver, para que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Então, primeira dica do texto de Filipenses: troque a ansiedade pela oração. Toda vez que você for tentado, toda vez que você tiver dificuldade com ansiedade, ore. Isso funcionou comigo.
Eu já perdi noite de sono, ou horas de sono com ansiedade. Mas quando eu aprendi isso, eu não admito, eu começo a ter dificuldade para dormir, eu começo a orar. Senhor, eu estou ansiosa por causa disso. Aí daqui a pouco, eu durmo. Se eu não conseguir fazer isso, é porque eu deixei o pecado me dominar. Então, qual é o segredo? Primeira dica para vencer a ansiedade: troque a ansiedade pela oração. Segunda dica: seja grato. Paulo diz que a gente deve fazer isso com ações de graça. O texto diz que eu devo, ao invés de ficar ansioso, orar ou suplicar, entregando para Deus, fazendo Deus conhecer todas as minhas preocupações, todas as minhas necessidades, todos os meus medos. Mas o texto é ousado e diz: faça isso com ações de graças. Quando eu agradeço a Deus, eu estou tendo um ato de fé. Porque nem sempre a gente agradece pelo que a gente já recebeu. Às vezes você agradece por uma coisa que você nem tem ainda. Ou às vezes você agradece pelo problema que você está passando. Alguém já tem algum louco aqui que já fez isso? Eu já fiz isso. Senhor, obrigada por esse problema. Obrigada por essa luta. Obrigada por essa dificuldade, por essa perda. O Senhor sabe de todas as coisas. Ações de graças. A ação de graça, ou a gratidão, ela livra você da ansiedade. O que eu imagino Paulo querendo dizer é o seguinte: olha, se conecta com Deus o tempo inteiro. Fique ligadinha com Ele. Pense Deus em tudo e seja grato o tempo todo. Seja aquela pessoa louca que passa o dia dizendo obrigado, obrigado, obrigado. Senhor, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pelo calor que faz em Itaperuna. Oh, meu Deus, é até difícil fazer essa oração. Obrigado pelo calor de Itaperuna. Até para sentir calor a gente tem que estar vivo. Hoje eu tenho ar-condicionado, mas eu teve uma época que eu não tinha. E eu estava dando uma dica para uma pessoa esses dias de o que eu fazia com esse calor quando não tinha ar-condicionado. E a dica vai para você. Tem aqueles borrifadores? Eu enchia aquele borrifador com água da geladeira, geladinha, ligava o ventilador em cima de mim e ficava borrifando. Aí o ventilador jogava a água gelada da geladeira em mim, eu ficava molhada, não vou te enganar não. E eu dormia. O problema era pegar no sono. Depois que eu pegasse, lá foi. Aí o borrifador ficava lá no cantinho. É assim que eu fazia. Então, Senhor, obrigada pelo calor de Itaperuna. Obrigada porque eu tenho saúde, porque eu tenho vida, porque eu tenho ouvidos, eu consigo ouvir, porque eu vejo. Obrigada porque eu tenho um coração batendo dentro de mim. Obrigada porque eu tenho o Senhor. O que seria de mim se não fosse Deus? Deus me resgatou desse mundo, eu estou aqui, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado o tempo todo. E sabe por que eu acho linda a gratidão? Porque a gratidão nos aproxima de Deus. E uma pessoa bem pertinho de Deus, será que ela consegue ficar muito tempo ansiosa? Não. Quando você é grato o tempo todo, quando você consegue pensar e ver Deus nas pequenas coisas, e você consegue ser grato por essas pequenas coisas, você fica coladinho com Deus, em sintonia com Deus, e a ansiedade vai perdendo lugar no seu coração. É isso que Deus deseja. Seja grato por tudo que você tem e pelo que você não tem. Isso te aproxima de Deus. A gratidão nos aproxima de Deus. E é tão lindo esse texto de Filipenses, que a gente viu até agora, que eu preciso trocar minha ansiedade pela oração, e que eu preciso fazer isso com o coração agradecido, eu preciso estar sempre grato. E o texto fala o que vai acontecer. Lembra que eu disse que a ansiedade ela surge da nossa necessidade de controlar as coisas? Eu quero controlar porque eu quero paz. E olha só, Deus sabe que a gente precisava de paz. Deus me promete paz. O texto fala que se eu orar, se eu colocar minhas preocupações para Deus, se eu tiver um coração grato, a paz de Deus guardará o meu coração, a paz de Deus guardará a minha mente. Deus sabe da nossa necessidade desesperada de paz. E o segredo para ter paz é entregar
as suas preocupações para Deus, é ter o coração agradecido. Quando você faz isso pela fé, você substitui a ansiedade, ou melhor, Deus substitui a ansiedade do nosso coração pela paz. Não cabe paz e ansiedade num coração só. Ou o seu coração está em paz, ou o seu coração está ansioso. Se o seu coração está ansioso, você precisa substituir a ansiedade pela oração. Você precisa ser grato. E aí Deus vai, quando você menos perceber, Deus vai colocando paz no seu coração. Coração é onde ficam os nossos sentimentos. Aquilo que você sente de ruim, os seus medos, as suas angústias. Deus pega isso tudo e coloca paz aí dentro. O texto diz que Deus coloca paz na nossa mente também. Tudo começa na mente. A nossa mente é o alvo principal de ataque do inimigo. Ele vai querer lançar pensamentos ansiosos, pensamentos de preocupação, para que a gente não tenha paz. Só que Deus deseja que a gente tenha paz. Então, quando a gente coloca em prática isso, Deus nos dá paz. Deus coloca paz no nosso coração. E o mais lindo é que o texto diz que Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente onde? Em Cristo. Tem lugar mais seguro? Tem lugar mais seguro do que esse? Deus pega o seu coração, os seus medos, as suas aflições, as interrogações que você tem. Como vai ser o futuro do meu filho? Como vai ser o meu futuro? Será que meu casamento vai continuar? Será que eu vou conseguir manter minha família? E a saúde? E Deus vai e cuida desses sentimentos. Ele protege o seu coração. Em Cristo. Cristo está guardando o seu coração. E aí Deus também faz isso. Cristo está guardando a sua mente. Gente, Deus é muito lindo. Deus é muito cuidadoso com a gente. A Bíblia tem resposta para tudo. Deus protege a nossa mente. Deus guarda a nossa mente. Para que a gente não ceda a esses pensamentos malignos que trazem ansiedade para o nosso coração. Então, como que eu posso vencer a ansiedade? Primeiro, entregando as minhas preocupações para Deus. Entrega tudo. Não faça como o urso. Entrega. Segundo, sendo grato. Seja um louco por aí. Deus, obrigado. Agradeça, agradeça, agradeça. Você vai se sentir mais próximo de Deus. E terceiro e último, pensando no que agrada a Deus. O versículo 8 fecha essa ideia de como a gente pode vencer a ansiedade de uma maneira muito linda. Ele diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Deus sabe que a ansiedade começa aqui. E Deus é tão perfeito que depois que Ele nos dá as dicas de como que a gente pode vencer a ansiedade, Ele fala: por último, fica atento, ainda tem um recado, protege a sua mente. Pense no que Deus quer que você pense. Pense no que agrada a Deus. Guarde os seus pensamentos. Pense no que é bom. Pense no que merece elogio. Pense no que é verdadeiro, no que é digno, no que é correto, no que é agradável, no que é decente. Quando vier aqueles pensamentos de ansiedade na sua cabeça, aquelas preocupações, e meu futuro, e minha saúde, e a minha família, quando vier essas questões na sua cabeça, você pensa assim: Deus me elogiaria por esse pensamento? Deus olharia para mim e falaria assim: parabéns, meu filho, que pensamento lindo? Se a resposta for não, você não está pensando no que agrada a Deus. Se a resposta for não, você vai estar alimentando a sua mente com ansiedade. E você vai entrar num buraco, numa situação complicada. Então, proteja o seu pensamento com as coisas que agradam a Deus. Qualquer pensamento que vier na sua cabeça, você pensa: isso é correto? Isso é puro? Isso merece elogio? Isso é digno? Isso é agradável? Isso é verdadeiro? Se a resposta for não, qual é a dica que eu dou para você? Essa dica já é famosa, acho que eu vou fazer
Vou patentear isso, de tanto que eu falo isso, né? Mude o canal da sua mente. By Camila, né? Mude o canal da sua mente. A nossa mente funciona como o canal de uma televisão. Eu falo isso porque eu acredito realmente nisso. Se você está assistindo alguma coisa na TV e você não quer ver aquilo, o que você faz? Você pega o controle e muda o canal. Se você, na sua mente, começa a ser bombardeado com pensamentos de ansiedade, com pensamentos de preocupação, de medo, de aflição, de angústia, muda o canal da sua mente. Coloque no lugar algo bom, um versículo, ou então só fala, socorro Jesus, e canta um hino, um louvor, alguma coisa, mas não fique naquilo. Quer ver um exemplo simples, mas bem recente, bem atual, que eu estou vivendo na minha casa com relação a isso? Quem é mãe aqui vai me entender. Eu tenho uma filha só, sou mãe de primeira viagem, provavelmente única, não sei. E terça-feira, 10 e pouca da noite, eu estou deitada com a minha filha no sofá, vendo desenho, e ela dá um pulo da cama. E ela olha para mim, 3 anos. Mãe, eu preciso jogar as minhas chupetas fora. É mesmo, minha filha? Por quê? A tia Camila disse na escola que eu tenho que fazer isso. Tia Camila, professora do ano que vem ainda. Falei, o que essa mulher fez com a minha filha? Fiz aquela festa com ela, juntamos as chupetas, 8 chupetas. E ela foi com toda a convicção e jogou as 8 chupetas na lixeira. 10 minutos depois, nós estávamos na cama para ela dormir. Mãe, quero a minha chupeta. Com a cara mais lavada assim do mundo. Tá bom, filho. Fui lá, peguei, lavei as 8 chupetas e botei as 8 chupetas na cama. Ela sentou na cama, chupou uma por uma. Pronto, mamãe, pode jogar no lixo de novo. Despediu da chupeta. Fui lá, joguei no lixo. Virou pro ladinho, orei com ela. E eu falei, Senhor, ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela. E ela dormiu, sem a chupeta. Ela não acorda mais de madrugada. Quando foi 2 horas da manhã, a Sofia acordou querendo mamadeira. Isso não acontece mais. Vamos lá, mamadeira. Mamou uma mamadeira e começou a chorar baixinho. Ai, que dó. Aí virava para um lado, virava para o outro, atravessou na cama. E foi passando o tempo. E eu ali do lado dela intercedendo. Eu sabia que era a falta da chupeta. Senhor, ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela. Tudo bem. Chorando aquele choro silencioso, mãe, quero minha PP. Aí fui lá, peguei todas as chupetas. Não, uma só, uma só. Aí escolheu uma só, joga as outras no lixo. Joguei. Aí ela dormiu, chupou um pouquinho, chorando. Toma, menina decidida. Toma, mãe, toma. Joga no lixo. Depois eu jogo, filho, que não aguentava mais. E foi nessa. Durante uns 40 minutos, a menina sofria, chorava, virava para um lado, virava para o outro, joga no lixo, pega no lixo, joga no lixo, pega no lixo. Dormiu com a chupeta. Acordou, meio mal-humorada, não sei se ela estava indignada com ela mesma, porque ela estava com a chupeta. Foi e jogou a chupeta no lixo. Só que ela abriu o lixeiro e as chupetas que ela tinha jogado fora não estavam mais lá. Cadê minha chupeta? Filha, o lixeiro já levou. Chorou uns 10 segundos e parou. E jogou a chupeta lá e acabou. Falei, filha, quando você voltar da escola, essa chupeta aí, o lixeiro também vai ter levado. Tudo bem para você? Não vai estar aí mais. Tá bom, mãe. Foi para a escola. Na escola ela não chupava chupeta, porque os professores não deixam. Mas quando ela atravessa o portão da escola, todo mundo atropela nela, porque ela atravessa o portão, abaixa, abre o zíper da mochila e põe a chupeta na boca. É um hábito dela. Desde o início do ano ela faz isso. Foi o que ela fez na quarta-feira. Saiu da escola, todo mundo saiu batendo nela. Ela, cadê minha chupeta? Filha, o lixeiro levou. Aí ela começou a chorar. Aí eu lembrei, muda o canal da mente. Comecei, quem é que vai tomar banho de mangueira quando chegar em casa? Esqueceu a chupeta. E na quarta-feira, às vezes que ela lembrou da chupeta, eu falei isso com ela e mudei o canal. Conclusão, tem 4 noites inteiras e 4 dias inteiros que ela não chupa a chupeta. Glória a Deus. Mudou o canal. Eu queria compartilhar isso com vocês também, né? Aproveitei. Mudou o canal.
É uma historinha minha, que faz muita diferença na minha vida, mas essa história de mudar o canal ajudou ela. Eu mudei o canal da mente dela. Muda o canal da sua mente, para você se livrar das coisas que não vão te fazer bem, das coisas que você não precisa. Deus quer isso para a nossa vida. Deus quer isso para a sua vida. Para a gente encerrar, resumindo tudo que a gente viu aqui, eu posso vencer a ansiedade entregando as minhas preocupações para Deus. Eu posso vencer a ansiedade sendo grato. E eu posso vencer a ansiedade pensando no que agrada a Deus. Qual é o maior desafio aqui para você? Tem algum problema na sua vida que você está segurando, igual o urso estava segurando aquela panela, e você está segurando, e isso está te fazendo mal, você quer controlar, mas Deus falou com você hoje que você precisa entregar? Entrega as suas preocupações para Deus. Entrega o seu futuro para Deus. Entrega os seus medos para Deus. Todas as interrogações, todas as perguntas que não têm resposta, entrega para Deus. Não segura. Deixa Ele cuidar do seu futuro. Deixa Ele cuidar da sua família. Deixa Ele suprir as suas necessidades. Deixa Deus cuidar de você. Desenvolva um coração grato. Vamos parar de reclamar de tudo. Vamos parar de murmurar. Vamos agradecer a Deus. Consiga enxergar Deus nas pequenas coisas. Seja grato pelas pequenas coisas. Isso vai te aproximar de Deus. E pense no que agrada a Deus. Sempre pergunte: Deus me elogiaria por esse pensamento? Se a resposta for não, troque o canal da sua mente. Deus promete que quando nós fizermos isso, toda a ansiedade do nosso coração vai ser substituída pela paz dele, porque Ele está guardando, protegendo o nosso coração e a nossa mente em Cristo, o lugar mais seguro da terra. Vamos orar? Se você lembra de alguma necessidade, alguma preocupação que está tirando o seu sono, que está te impedindo de relaxar, de desfrutar de paz, eu queria pedir para você se colocar de pé num ato de fé, entregando isso para Deus e falando: Deus, eu não quero mais perder nenhuma hora do meu sono por causa dessas preocupações. E eu quero orar pela sua vida, entregando essas preocupações para o Senhor, pedindo a Ele que cuide do seu coração e te dê paz. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ser grato, que se você costuma reclamar muito e você quer que Deus ajude você, fique de pé também numa atitude de fé e fala: Deus, eu quero ver o Senhor nas pequenas coisas, eu quero ser mais grato. Se a sua luta é com seus pensamentos e você quer ter pensamentos que agradam a Deus e está sendo difícil, fica de pé e fala: Senhor, limpa os meus pensamentos, eu quero que o Senhor elogie o que eu penso. Deus, eu também estou de pé aqui diante do Senhor, junto com os meus irmãos, porque eu acredito no poder da sua palavra. Obrigada porque o Senhor deixou resposta para todas as aflições do nosso coração. O Senhor nos deu o caminho para vencermos a ansiedade. Nós não precisamos ficar aprisionados a essa doença, porque nós temos o Deus da paz. O Senhor é o nosso lugar seguro. O nosso coração está bem protegido com o Senhor. A nossa mente está bem protegida com o Senhor. Deus, eu coloco cada um dos meus irmãos aqui nas tuas mãos. Cada preocupação que tem tirado o sono, que tem tirado a paz, cada dificuldade de gratidão, cada pensamento que não merece elogio do Senhor. Deus, nós colocamos tudo. Nós não queremos ficar presos a essa panela como aquele urso fez, para nos queimar, nos fazer mal. Nós queremos soltar, Deus, abrir mão e deixar que o Senhor controle a nossa vida. Por favor, Deus, nos perdoa pelas tantas vezes que nós quisemos controlar as coisas, por todas as vezes que nós pegamos no volante e tentamos fazer as coisas do nosso jeito. E pela fé, Deus, nós recebemos a paz do Senhor. Pela fé, nós cremos que a nossa mente, o nosso coração estão bem guardados em Cristo, porque o Senhor tem o melhor para nós. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Nos deu um domingo de paz,
e que durante esse dia nós possamos ver o Senhor nas pequenas coisas, possamos ser gratos, possamos entregar as nossas aflições ao Senhor e desfrutar da tua paz para a nossa vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, nos dando direção para que possamos agradar ao Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo.